Cadê o pessoal? Oi, gente! Estou aqui! Tudo bem com vocês? Conforme eu já havia falado, né? Coloquei lá no feed. Falei ontem com vocês aqui nos stories e falei também hoje, quase agora. Vamos começar já já a nossa live com a doutora Luciane. Daqui a pouquinho eu vou mandar um convite aqui para ela, chamando. Queria saber como é que vocês estão. Vou esperar o pessoal entrar. Então, uma live muito importante, gente. Por que eu decidi fazer essa live com a doutora Luciane, que é a pediatra do Raia? Então, eu postei uma enquete aqui nos meus stories há uns dias atrás, perguntando quem conhecia essa vacina chamada Palivizumab. Na verdade, eu nem sei se é uma vacina, gente. É um medicamento que o Ryan toma desde que ele saiu da UTI neonatal e que me ajudou muito, 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 pois o Ryan tinha várias crises de bronquiolite e a Palivizumab segurou muito essas crises. E aí eu vi que era uma informação muito útil para muitas pessoas, para muitas mamães, para muitos papais, enfim, para a família em geral, né? Coloquei uma enquete aqui perguntando quem conhecia Palivizumab e 86% das pessoas não conheciam a Palivizumab. Tipo, gente, muita gente desconhece a Palivizumab, desconhece os benefícios da Palivizumab. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer uma live com a doutora Luciane, porque ninguém melhor do que ela para falar sobre bebês, sobre crianças, sobre prematuridade, sobre Palivizumab, sobre Covid, enfim. Ela é maravilhosa, é a pediatra do Ryan, desde que o Ryan saiu da UTI neonatal. E ela me foi super recomendada na UTI neonatal, é especialista em neonatal... Vocês entenderam? Especialista em neonatal, ela é pneumologista também, formada pela UFRJ, tem um currículo vastíssimo, dispensa apresentações. Mas eu queria que vocês conhecessem a doutora Luciane, que é assim, aquela mulher que tá comigo, que me ajuda em tudo, qualquer problema que eu tenho com o Ryan, qualquer dúvida, às vezes até só um bate-papo, eu chamo, ela me responde, é super solícita. E hoje em dia, no mundo que a gente tem tantos problemas com médicos por aí, principalmente pediatras, eu sei que é tão difícil a gente encontrar um pediatra bom, uma pediatra, né, que atenda as nossas expectativas. Então, assim, a doutora Luciane é tudo isso e muito mais. Agora, deixa eu mandar um convite aqui pra ela. Não sei nem como eu mando o convite. Calma aí. Alguém sabe como manda convite? Cadê a doutora Luciane? Doutora, cadê você? Vamos ver se ela já tá aqui. Doutora Lu, manda um convite pra eu te aceitar. Como é que manda convite, gente? Eu não sei, olha isso. Meu Deus, a pessoa não sabe mandar convite. Ah, Márcio, um beijo pra você, meu querido. É muito importante essa live mesmo. Um beijo, meu amor. Em breve vou fazer uma live bem boa também pra você ficar, amigo. Vamos ver quem tá aqui. Cadê a doutora Lu? Ó, aqui. Agora eu tô esperando. Ela já mandou, ó. Esperando ela aceitar meu convite. Oi, doutora! Peraí, não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? O áudio. Ah, Vê se agora tô. você tá me ouvindo, tá? Agora tô te ouvindo.
Tem esses ajustes finais. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Eu botei um ring light aqui bem em cima. Eu não gosto muito, deixa eu deixar, de botar o fone, mas as crianças estão aqui e eu me desligo um pouco se eu É, botar. não, eu só não botei o meu porque eu não achei. Procurei, não achei. Aí eu falei, ai meu Deus, vai sem fone mesmo. Mas com fone é Eu melhor. prefiro sem fone. É. Tudo bem, Marcinha? Estava te ouvindo falar aí a apresentação. Muito obrigada pelas Ai, palavras. não tem que agradecer, porque só falo verdades. Eu estava aqui pensando assim, eu vou para um público totalmente atípico, né? Não sei quem vai aparecer. O grosso aqui, seu público é bem diferente do meu, mas de qualquer forma o objetivo é único, né? Eu acho que o Exato. teu e o meu é de ajudar, né? Dar informações úteis e corretas, porque hoje eu acho que essa coisa da internet, Google, mídia social, a gente é assim, enxurrada de informações muitas vezes errôneas. E a Doutora, importância para esses prematuros que a gente às vezes faz gastar dinheiro, tempo, é, estresse com coisas que não são comprovadas. exatamente. Inclusive, eu postei, eu falei sobre isso com muita gente aqui no meu Instagram, ser mãe em tempos de rede social, né? Que a gente Desafio. recebeu. Eu fui mãe nas duas épocas, quando não tinha rede social, e fui mãe agora, tendo essa enxurrada de informações. Então, assim, uma coisa eu tenho certeza, eu posso falar. Antigamente a maternidade era muito mais leve. Hoje a gente é tão cobrado em ser perfeito em tudo e isso pesa muito, né? Principalmente para quem é mãe de prematuro, porque a gente fica com muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos medos, inseguranças. Então, assim, ninguém melhor do que você que foi aqui e me acolheu no momento que eu estava mais precisando. Ó, só de começar a falar, eu já quero chorar. Só de Eu começar a lembro, falar, bem. só de Eu queria me começar a falar. apresentar primeiro. Eu também É, fiz uma promessa, assim, fiz uma. Eu, todas as lives que eu faço, Marcinha, eu abro só um parêntese de fazer uma campanha que a minha turma de faculdade, você estava uhum, falando de médicos aí, né? Tem muito médico que não é comprometido, mas tem muito médico comprometido. E exatamente. a minha turma de faculdade, a gente, no início da pandemia, a gente fez uma campanha, a gente faz webinars de informações científicas para público médico e também de doação. A gente está arrecadando dinheiro para doar cesta básica. A gente faz esse projeto desde abril em Olha, comunidades carentes aqui no Rio de Janeiro. Eu vou entregar os meus amigos juntos. Então, é uma coisa confiável. Se alguém quiser, vai lá no Instagram da minha turma, se chama Medicina UFRJ 1999, que foi o ano que eu me formei, e lá uhum, tem todos os dados com vídeos, e é uma coisa bem legal que uniu a nossa parte humanitária à ciência, e é fundamental, eu acho isso, né? Mais do que nunca a gente é convidado a olhar para o coletivo, não para o individual. com Essa coisa de olhar para cima e para os irmãos é uma coisa evolutiva de crescimento fundamental, né? Com certeza. Então, Depois você passa para mim, doutora, que eu vou deixar salva essa live no meu, ah, na minha timeline e vou deixar escrito os dados da conta para todo mundo poder isso. ajudar. Isso mesmo. Aí, como é que a gente chegou nesse assunto, né? Eu Então, sou primeiro eu queria que você se pediatra, apresentasse para os meus seguidores. então, vou por aí, eu vou apresentar. Eu sou É. pediatra, na minha formação eu fiz residência em pediatria geral, fiz uma especialização em neonatologia na maternidade escola da UFRJ, por onde eu me apaixonei. E eu tenho uma questão pessoal familiar de asma importante. Eu tenho uma asma importante, que minha infância passei no hospital, e isso me impulsionava a fazer pneumo. Minha família toda também. Então, junto com a neonatologia, que a gente vê que os prematuros, que é grande
O grande público de uma UTI neonatal são os prematuros. Bebê a termo de 9 meses também pode internar com algumas complicações, mas o grande público são prematuros. E o pulmão deles, que é tão imaturo e tão complicado para a gente cuidar e para seguir depois, né? Então eu vi que se eu fizesse a residência também em pneumo, eu ia conseguir unir tudo. Então hoje, assim, eu faço UTI neonatal ainda, que é minha paixão, mas faço ambulatório, consultório de pediatria geral, pneumo, e eu consigo unir isso, eu falo que é um combo, 3 em 1, Mulher né? Maravilha. Mas são coisas complementares, não são divergentes. Uma soma a outra e isso me deixa. Bom, quando a gente faz quando ama é fundamental, né? Tudo flui. Com certeza, doutora. E E aí, você fez essa enquete aí, né, Marcinha, sobre exatamente, palivizumab, que te inspirou a me chamar, não foi isso? foi isso, doutora, porque eu não tinha noção real. Olha, 86% de pessoas disseram que não conheciam. Agora eu vou te falar o número exato dessas 86% de pessoas, que eu anotei aqui Sim. para não esquecer. Foram 8.762 pessoas disseram que não conheciam a palivizumab. Isso Só, porque quem ouviu foi pouco, assim, né? Se só fizemos uma amostra maior. 1.012 pessoas disseram que conheciam. Então, assim, de 1.000 pessoas para 8.000, quase 9.000 pessoas disseram que não conheciam. Eu fiquei apavorada. Falei assim, meu Deus, é muita gente que não conhece. E é uma informação que eu acho que é útil para todo mundo, né? Porque está ao alcance até através do SUS. Depois eu queria até que você explicasse melhor sobre isso. Inclusive, é uma das perguntas que o pessoal colocou aqui para mim. Mas, assim, isso me motivou, porque eu falei assim, gente, mídia social, a gente tem que agregar valor, né? Eu estou aqui para ajudar. Então, assim, eu preciso passar essa informação. Agora eu estou com um público muito grande de mães, depois que eu fui mãe novamente, depois que eu passei por todas essas dificuldades de ficar internada. Então, eu estou com um público muito grande de mães. Mães que Uhum, precisam de informação, sabe, doutora? sim. Mães, pais, família, né? Hoje em dia, a família toda, porque não é só mais mãe que é mãe, né? Pai é Uhum, mãe, tio é mãe, avô é mãe. Então, assim, a a família família. hoje está muito integrada, né? Então, isso me Graças a Deus. motivou a te convidar. Vou te agradecer muitíssimo por estar aqui comigo Imagina. hoje, passando essas informações. Então, você só conheceu porque, na verdade, você vivenciou ser mãe de um prematuro. E a É, gente tem coisas na vida que a gente só vai conhecer a partir da vivência. Mas exato. a prematuridade não é tão rara. Por exemplo, se a gente for pensar nas estatísticas, 11,5 o percentual dos nascidos vivos são prematuros. Isso dá, mais ou menos, na prática, 1 a cada 10 crianças são prematuros. Isso é muito, né? É, E quando você se depara, você sabe muito bem com um filho que você sonhou em nascer, ficar os 2, 3 dias, levar para casa, levar é. meio que pronto, né? E aí você não, você é atropelada por um parto prematuro que tem N causas, mas enfim, é um bebê que nasceu antes do tempo, que ele deveria estar se amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo dentro do melhor lugar possível, que é o útero materno. Você põe ele dentro de uma UTI, a mãe e o pai desabam, né? É, A mãe, então, que é um único ser ali, desaba. e você fica cheio de perguntas e medos, né? Sem saber como vai ser, se ele vai sobreviver, como vai ser a alta, como vai ser em casa. E aí a gente vai aprendendo, as mães e os pais de prematuro. Eu sempre falo para o pai, pergunta assim, quanto tempo normalmente um prematuro nasceu antes do tempo, quanto tempo ele fica numa UTI? Normalmente o cálculo é assim, qual a idade que a gente tinha planejado, assim, programado de que seria 40 semanas, uma idade provável do parto. É esse tempo que o bebê que nasceu antes deve ficar na UTI até ele estar pronto para sobreviver sem a gente, sem os cuidados de uma UTI. E aí, nesse período, a gente tem o último trimestre da gestação, é quando a criança
forma vários órgãos, né? Desenvolvimento cerebral importante, pulmonar. O pulmão, assim, falando mais específico da minha parte, ele nesse último trimestre ele está produzindo surfactante, que é uma substância que vai proteger lá o pulmão de sobrevivência, e ele vai crescendo, né, se desenvolvendo até o nascimento e do nascimento até o 8º ano de vida. Mas Nossa, principalmente nos 3 anos de vida é um boom de crescimento pulmonar. E o que a gente puder fazer para prevenir, para ajudar esse pulmão a crescer da melhor forma, tem importância. Mas tem todo o desenvolvimento do trato gastrodigestivo, da imunidade, de eu ter uma capacidade imunológica boa, neuromotor, é todo um desenvolvimento que vai ser atropelado, né? Porque tirei da barriga e a gente vai ter uma coisa mais lenta, que vai atingir, mas é mais lento. é. Então, isso tem um impacto na vida da criança que é muito grande. Na consulta eu já te falei algumas vezes, né, sobre os primeiros 1000 dias, né? Eu sempre falo isso, eu aprendi isso com você. Sempre quando eu vejo, 1000 dias, estou psicótica. Não, isso é importante, assim, é claro que a gente tem que ter um cuidado no desenvolvimento da criança ao longo da infância toda, né? É, E até adulta a gente continua desenvolvendo, né? Claro, mas exatamente. principalmente nesse período que a gente chama da gestação, no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida, ou seja, desde que concebeu até completar 2 anos de vida, há marcos de ganho, de desenvolvimento, de construir a sua imunidade, a sua capacidade neuromotora, até psicológica, várias coisas que a gente, se interferir positivamente ali, eu levo para a vida. Alimentar, o convívio na casa, então afeto, colo, agressão é pior. Então tem vários fatores que se a gente interferir nesse período vão ter ganhos numa fase que não é visível. Então, Uhum. por exemplo, eu pego um prematuro que na barriga, ele no último trimestre ele engorda, né? É, Ele ganha peso, gordura. E ele nasceu sem isso, ele não tem gordura. Aí eu pego uma mãe que depois da alta quer engordar rápido essa criança. É muito comum, infelizmente, a gente tem uma cultura de olhar para a criança magrinha e achar que ela não é saudável. é. Adulto é saudável magrinho, mas a criança não. Só que a gente tem uma frase que eu gosto muito, uma vez eu li, de Saramago, que fala que o pai do homem que eu sou foi a criança que eu fui. Então, a criança que eu fui ali vai influenciar no meu adulto. Então, uma criança que engordou na infância, ela altera a genética dela para algumas doenças. Então, eu aumento a chance de ter hipertensão, diabetes, doença coronariana. Então, assim, é super importante a gente olhar para a criança prematura com mais atenção, porque esse desenvolvimento está se dando fora do útero, que era o local ideal. Mas em toda criança, os primeiros 2 anos são fundamentais para prevenir doenças e a gente otimizar, permitir que aquela criança seja o adulto melhor que ela poderia ser. É É. comum a gente enxergar assim, principalmente os mais antigos, avô, avó, mas muitos pais também. Ué, mas eu fiz isso e tô bem, né? É, Eu dei isso, eu não amamentei e tô bem. Mas é, só que se você conseguir, é claro que tem gente que não consegue, mas se você conseguir otimizar tudo que a gente tem hoje de melhor para oferecer na infância, eu melhoro, otimizo e permito que seja um adulto melhor ainda. Entendeu? Na nossa infância, né, doutora, a gente não, os nossos pais não tinham essas informações que nós temos hoje para passar para os nossos filhos, né? Se Então, assim, modificam. então, assim, a minha mãe, ela me dava esses leites cheios de farinha. Raia nunca tomou até hoje uma farinha, ele nunca consumiu um açúcar até hoje. Enquanto eu puder segurar, eu vou segurar, porque eu sei que um dia ele vai me pedir, mãe, me dá uma bala. Aí eu vou falar, não, também. Não vou ser também Uhum. carrasca a esse ponto.
né? Mas enquanto eu puder segurar que eu sei que a alimentação dele é única e exclusivamente proveniente de mim, eu que estou fazendo, eu que estou oferecendo, eu evito, eu não deixo ninguém dar, e eu sou mesmo criteriosa quanto a isso, que eu sei que quando ele crescer, ele vai ter a escolha dele. Vai querer Isso. comer uma besteira de vez em quando, e eu não vou ser a louca de falar não, 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 nunca. Mas eu priorizo muito também por causa desses 1.000 dias, né? Então, assim, até os 2 anos ele não vai comer açúcar nenhum. Depois dos 2 anos eu vou ver se eu dou um bolinho para ele, alguma coisa. Porque fica uma memória, Marcinha, assim, a criança na barriga e no primeiro e segundo ano, ela faz uma memória gustativa. Então, por mais que ela entre na escola, esse período que a gente fala pré-escolar, 3, 4 anos, que começa a ser seletivo, ver É. o amiguinho comendo, eu quero aquilo, eu vou para uma festa, tá todo mundo comendo a bobeira, eu vou comer. Mas ela tem uma memória que com o crescimento volta a preferir o que ela comeu nos primeiros anos. Isso é incrível, né? Olha, não sabia disso. Então, por isso que uma das coisas, a gente protege o bebê até os 2 anos, não deve comer doce industrializado. A gente deve ser o mais saudável possível. Aquela frase descasque mais e desembale menos. Nada de industrializado. Mas eu também, você sabe, me conhece, não quero ser carrasca, né? Então a gente vai permitindo isso devagarzinho, mas depois desse período, 2 anos. Isso aí. Então, doutor, eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories e eu recebi algumas perguntas. Posso começar a falar? Pode, Então, vamos lá. pode. Acho que a primeira pergunta, que é a mais importante aqui dessas, foi o que é a palivizumab? Porque ninguém sabe o que é. Então, explica para o povo aí, para todo mundo entender, doutora, porque, na verdade, eu falei vacina, mas eu acho que nem vacina é. Na Isso aí. verdade, nem eu sei se é vacina, é um medicamento, eu não sei. Vamos lá, explica você Vamos melhor. lá. Quando a gente pega esse prematuro que a gente está formando o pulmão dele no final da gestação, e ele nasceu prematuro, ele foi ali, a gente precisou ajudar ele a respirar, né? Isso gera um processo ali inflamatório. E alguns prematuros, principalmente os mais de idade gestacional mais baixas, né? Os menores de 29 semanas, e isso é cada vez mais frequente, porque a nossa medicina está melhorando a passos assim, cavalares. Então, prematuro que antes não sobrevivia, hoje está sobrevivendo. Então, os bebês muito prematuros, eles podem ter uma doença chamada doença pulmonar crônica da prematuridade, que antigamente a gente chamava de broncodisplasia pulmonar. Para esses bebês e outros casos, bebê com cardiopatia, doença do coração grave, que tem necessidade de medicamento, ou a própria prematuridade em si. A gente, quando tem alta, a gente aumenta a chance desse bebê, a chance dele reinternar é 10 vezes maior do que um bebê a termo. Nossa. Internar por doenças comuns. Por exemplo, vamos ao nosso exemplo da Covid. A gente foi para isolamento social. A gente ficou dentro de casa com as crianças e tirou da escola. O que a gente viu nos hospitais? Parou a circulação de troca de vírus respiratórios, as emergências ficaram vazias por vírus respiratórios. Então, a bronquiolite, que é uma doença ligada a esse uso do palivizumab, que eu já vou chegar a ele, é uma doença causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, a mais frequente causa da bronquiolite. E ela pode gerar uma doença grave a ponto de levar a criança a internar, usar respirador. Mesmo os que não usam respirador, isso pode interferir também na vida futura, até dentro daqueles 1.000 dias que eu te falei, porque quanto mais a criança ficar saudável nesses primeiros 2 anos de vida, mais eu protejo o meu pulmão e o meu organismo. Então, esse vírus essencial respiratório, por exemplo, no isolamento da Covid, não circulou e a gente quase não teve internação por bronquiolite. Nossa. Então, como a gente ainda não tem vacina contra o vírus essencial respiratório, que é um vírus muito frequente em crianças, a gente tem uma medicação
que é o palivizumab, que eu pego o anticorpo, que é a proteção, e oferto para a criança através de uma injeção no período de maior circulação do vírus, que a gente fala de sazonalidade. Sazonalidade é o quê? A gente sabe que o vírus circula no período do outono e inverno. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro isso varia norte, sul, né? Mas no Rio de Janeiro a circulação maior dele, final de fevereiro, março e vai até julho. Então, no período de maior circulação desse vírus, eu ofertando o palivizumab, que é um medicamento, tá? Como se eu impedisse que aquele vírus, eu, bebê, entrei em contato com o vírus, estou tomando palivizumab, eu já tenho um remédio que vai impedir que aquele vírus faça aquela repercussão toda. Uhum. Então, no período de sazonalidade, que normalmente aqui no Rio vai desse período fevereiro até julho, uma vez por mês eu dou a injeção do remédio, né? O povo conhece como vacina, eu não vejo nenhum problema em falar que é vacina, não tem problema. Mas o certo é que não é vacina, é uma imunização passiva, eu pego o anticorpo e dou. E no período da sazonalidade, alguns bebês recebem, principalmente esses que eu lhe falei, têm indicação. Um bebê prematuro extremo, um cardiopata e um pneumopata pela prematuridade. Essa medicação, Márcia, é muito cara, né? Se eu É. for pagar para dar, é quase R$ 10.000 por mês, vamos dizer É. assim. Quando eu levei o E Ryan para tomar, eu perguntei à enfermeira qual era o valor dessa medicação. Ela falou que o que o 8 Ryan, mil, o que o Ryan estava tomando ia dar uns R$ 8.000. Eu falei, isso. meu Deus! É claro que no meu caso o plano pagou, né? Mas tem muita gente que não tem plano de saúde. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu sei Isso. que o SUS oferece, né, doutora? Eu até falei no É. Stories que oferecia, mas eu não sabia explicar como. Então, assim, antigamente só tinha pelo SUS. Aí vão pela justiça brigando, né? Atualmente a gente tem os planos, quem tem plano de saúde, o médico faz os papéis todos, os formulários, com a indicação precisa, e o plano vai cobrir. O plano não vai cobrir quem não está dentro desses critérios, tá? Então, o critério para o plano é um bebê menor de 29 semanas, no seu primeiro ano de vida, um bebê com pneumopatia crônica da prematuridade, que é broncodisplasia pulmonar, que esteja precisando das medicações controladoras, como, por exemplo, que você usou no Ryan, Flixotide, né? O É, broncodilatador, que é o Aerolin, Berotec, ou os diuréticos. Então, esse bebê que está precisando usar, ele tem direito, e o cardiopata que precisa de medicação para a estabilidade do coração também. No parte do SUS, quem não tem plano de saúde, o médico pode fazer a solicitação, tá? E já na rede pública, né, doutora? não, não. Qualquer Qualquer pediatra pediatra. baixa o formulário, porque assim, acredite, mas tem muito pediatra que nem sabe, né? É. Mas neonatologista e pneumologista pediátrico, como eu, sabe fazer bem. Então, baixe o formulário pelo SUS, que tem a página da Secretaria de Saúde, e preenche tudo. É uma burocracia chata, mas é direito do paciente, a gente tem que fazer. Aí ele apresenta e lá normalmente eles não encrencam se tiver tudo dentro dessas indicações. Agora, os bebês menores de 32 semanas, entre 29 e 32, eles se beneficiam. E aí o pediatra pode solicitar, o SUS não cobre, mas o plano pode cobrir, tem que tentar nos primeiros 6 meses de vida. Então, eu tive um bebê alta em janeiro. E dentro desse critério, entre 29 e 32 semanas, pode tentar solicitar para fazer porque se beneficia. Porque isso é engraçado, né? Eu falo assim, uma mãezinha que queira programar ter um filho, se ela, idealmente, né? O mundo imaginário da lua aqui. Se ela fosse programar para ter, seria bom que tivesse saindo do inverno. Porque você bem sabe, todo outono e inverno as crianças num mundo não Covid
Elas têm um período de circulação viral altíssima e elas estão fazendo infecções respiratórias de repetição. é, E isso, um bebê até 6 meses, ele não tem imunidade. é, Principalmente se ele não tiver no aleitamento materno. verdade. Então, a gente protegendo essa criança de não ter um quadro viral, ajuda. Mas eu queria falar para você, Marcia, assim, porque, tá, mas o meu bebê tem 33 semanas, como que eu vou fazer? Não tem proteção nenhuma. A proteção não é só com o palivizumab. Existem coisas que a gente pode fazer para evitar que o bebê tenha bronquiolite. Isso inclui a higiene da casa, isso inclui evitar aglomeração. Tem Muito. uma coisa muito importante que eu falo assim, normalmente os pais seguem à risca, meu filho não vai sair de casa até os 3 meses. E depois começa, vai à igreja, vai a restaurante, É, vai a shopping cheio. E ali tem uma circulação viral alta. A bronquiolite, assim, eu transmito se eu tiver resfriado, o adulto pode estar resfriado pela vírus essencial, mas não está com aquela clínica grave. E aham, aí tosse, espirra, a secreção cai, é parecido com o da Covid. Eu, eu ponho a mãozinha, levo no nariz, olhos e boca, eu tô contaminado. Ou é, espirro na cara, tu faz a tosse perto. Então, você evitar que a criança, ouçam isso, evitar que a criança até os 6 meses compareçam a esses lugares, protege. Então, seu bebê prematuro não deve ter uma rotina agitada até os 6 meses. Ele não tem imunidade para se proteger. exatamente. Principalmente se ele não tiver o aleitamento materno, e a gente sabe, infelizmente, que o percentual de mamãe que faz aleitamento materno exclusivo após alta neonatal de um prematuro é muito baixa, né? É muito Por baixo. N questões, é possível acontecer, mas por É N possível. questões a criança não recebe. É, Então, se ela pega uma bronquiolite nos primeiros 6 meses de vida, que o meu pulmão ainda lembra, ele cresce pra caramba até os 8 anos, o meu pulmão ainda é imaturo, a minha imunidade é imatura. Aí uma bronquiolite, abaixa a imunidade mais ainda do pulmão, faz ele ser um meiozinho para outra bactéria, faz uma pneumonia, complica a vida do bichinho, que pode levar sequelas para a vida toda. eu fiquei desesperada, porque o Ryan, né, quando saiu da UTI, logo que ele saiu, ele teve uma crise de bronquiolite, mesmo eu tomando todos os cuidados, mesmo ele não saindo de casa, porque é prematuro extremo, né, doutora? A probabilidade dele pegar alguma coisa era muito maior. E olha que eu tomava muitos cuidados, ainda tomo muitos cuidados com o Ryan. Ele não é um bebê de sair, de ir para rua, ainda mais agora com Covid, aí que eu não levo mesmo. Então, assim, até esse fato de ter vindo o Covid me beneficiou nesse ponto de não tirar ele de casa, Isso, de não ter muita beneficiou gente, quem é alérgico. de Isso. não ter muita gente aqui em casa, a gente não recebe ninguém. Então, assim, nesse ponto, somente nesse ponto, gente, não estou querendo dizer que o Covid é bom, Deus me livre, É, mas a, conseguiu a manter gente, mais as crianças em casa, né? Então, para quem é prematuro, foi e- benéfico de ter que ficar em casa. então, E aí a- a gente aprende aí, Marcinha, deixa eu só lembrar um ponto, senão eu vou esquecer, que a criança prematura deve entrar na creche escola o mais tardio possível. é, Então, com certeza, com 6 meses é bem ruim para a vida dele. E aí a gente vai, quanto mais tardio, melhor. Mas o ideal seria depois dos 2 anos. Isso que eu ia Porque te perguntar, doutora, com quantos anos você recomendaria? 2 anos, né? a Lu indica 3 anos, mas eu Ai, acho que a gente vai chegando vai batendo numa dificuldade de organização da família. O que que eu é, queria? Que entendessem que a creche escola não é necessária para a maioria das crianças para aprendizado. A gente não põe na creche escola para aprendizado de uma criança pequena, não é? E quem faz isso eu acho até exagero, acelerado. A criança deve começar a pensar no aprendizado a partir dos 4 anos. Esse aprendizado escolar. é. Existem crianças que precisam desse convívio social, a mãe não consegue, os pais não conseguem, ou pelo trabalho, a gente não tem ninguém de confiança, eu preciso para trabalhar, meu marido precisa, eu não tenho vó, avô, nada que possa ajudar. Aí a gente começa a diminuir o cerco. Mas, assim, quanto conseguir esperar, pelo menos até os 2 anos,
ajuda muito esse pulmão. Vai dar conta? Vai, mas o que eu vejo no ambulatório, nas UTIs, é que a criança vive na emergência ou muitas internações. Infelizmente é isso que acontece. Estou falando de proteção ideal, né? É, Outra proteção ideal é o tabagismo passivo. Então, a criança prematura não pode, de jeito nenhum, nenhuma criança deveria, mas conviver com alguém que fuma. Porque a maioria não fuma só no shopping, no outro estado. A maioria fuma na varanda, no quintal, e faz uma influência negativa para esse pulmão. Inflama o pulmão, faz o pulmão mais sensível, mais capaz de evoluir mal. Então, o tabagismo passivo é altamente perigoso. isso é muito importante, porque as pessoas acham que fumar na varanda, fumar na varanda vai resolver. Não, né? Porque fica passivo, né, doutora? Sim, e tem coisas assim, vou dizer para parar de fumar, é o ideal, mas tem gente que não consegue, mas eu só tô te falando para fumar fora de casa. Quando É, sair, fuma, chegou, tomou banho, trocou a roupa. é Nesse verdade. período de crescimento pulmonar é fundamental, para um paciente asmático mais ainda, porque a gente pode fazer com uma criança que tem um broncoespasmo, que é só do período de pulmão pequeno, que ele desenvolva uma asma importante para a vida toda. Então, isso é muito sério. Você está fumando, mas está prejudicando a outra pessoa. E É a verdade. outra vacina, que é importantíssima, e vacina mesmo, porque assim, o prematuro tem que estar com seu cartão vacinal em dia. Porque a mãe do prematuro sai da UTI morrendo de medo. Então, a gente super protege a dia. É muito comum chegar lá no prematuro, porque está atrasada, eu não sabia se podia, se não podia. Toda criança, após a alta, deve ir para o posto ou para uma clínica particular para tomar as vacinas pela idade de nascimento delas. E aí o posto vai ver, ó, tomou, tá com mais de 2 quilos, vai tomar BCG e a gente vai adequando. Mas uma vacina muito importante para eles é do influenza. E aí sim, não só para criança maior de 6 meses, mas para os familiares. Então a grávida ela é vacinada pós-parto, ou antes do parto pela influenza, que é a gripe comum e a H1. E ela também, a gente deve vacinar o pai, deve vacinar os irmãos, os cuidadores, porque aí eu protejo indiretamente. Os A vírus influenza, isso. circulantes. A influenza e o H1N1, né, as variantes da influenza, eles provocam uma doença mais grave na criança que o SARS-CoV-2, que é o Covid, né? É Isso é mesmo. muito. É. Nossa, e a gente fica tão preocupado com a Covid hoje em dia, né? E acaba esquecendo que existem essas outras doenças que estão aí também. E que também Sim, são transmitidas por via aérea, né? Que é muito fácil. isso aí. Muito, muito Doutora, ó, importante. mais uma pergunta aqui. O bebê prematuro tem mais dificuldade para respirar por quê? Acho que até você já respondeu, né? É justamente por causa desse pulmão que ele precisava crescer dentro do útero, né? Ele, por exemplo, nasceu com 30 semanas, é um pulmão muito imaturo ainda. E ele vai crescendo ao longo da vida toda. Então é por isso, é pela Até os 8 anos, né, doutora? isso, mas principalmente nos primeiros 3 anos é um crescimento exagerado. Então, aquele pulmão que precisou, principalmente o bebê que precisou do respirador, que ficou no Olha, oxigênio prolongado, mas qualquer pulmão, mesmo esse que o teu filho, né, não teve, mas levou a sensibilidade de um pulmão que nasceu antes do tempo, mesmo sem ter ficado com todas essas complicações, e aí ele é sensível. Ele numa virose ele pode chiar, ele pode ter chance mais de fazer pneumonia, entendeu? com certeza. Todo bebê prematuro pode tomar a palivizumab? Então, não é pela idade. Então, os bebês menores de 32 semanas se beneficiam, mas o SUS só vai dar abaixo de 29 semanas, ou aqueles que têm doença pulmonar da prematuridade e os cardiopatas que precisam medicação. Entendi. E como proteger os bebês da Covid? Aí, assim, a gente começa protegendo primeiro os pais, quando os pais saírem, porque bebê na Covid está em casa, né? Bebê não É, é para ir, não vai para
pro parque, né? A gente não precisa fazer isso. A gente ainda tem, atualmente, o Rio de Janeiro. Estou falando Rio de Janeiro porque a gente é daqui, né? Mas o Brasil é grande, cada estado, cada cidade está numa situação epidemiológica diferente. No Rio de Janeiro, a gente teve uma diminuição grande dos números de casos, mas não acabou, nem vai acabar tão cedo. É, Então, né? os pais que precisam sair, que vão sair, eles têm que se proteger com máscara, né? Higiene das mãos frequentes. Chegou em casa, tomou banho. Isso eu estou protegendo o bebê indiretamente. Se o bebê for sair, o bebê menor de 2 anos não pode usar as máscaras. Mas ele, se quiser, existe as viseiras, né? É um bonezinho que tem como se fosse um face shield, né? Que Uhum. pode usar. Mas os bebês não deveriam estar saindo para coisas rotineiras, para vacina, para consultas que não devem ser adiadas mais. A gente está atualmente, mas assim, abrindo, a gente já está funcionando. É claro que uma maneira diferente. Por É, exemplo, eu lá no consultório, não tem como eu voltar a dar encaixes lá, porque fica esperando todo mundo. A aglomeração faz com que eu exponha até pacientes de risco, mães, avós, né? é, Então, isso é uma responsabilidade nossa imensa. é Mas a sim. maioria dos lugares está marcando as crianças com intervalo grande para poder limpar tudo entre uma consulta e outra, né? E aí ter esse acompanhamento de rotina, porque como a gente sabe que não vai parar até a gente ter a vacina, e isso demora um pouco, a gente vai demorar meses. Eu vou atrasar essa puericultura, né? Meses? Não pode. Não É pode. importante vacinar, ir no pediatra, ir nos acompanhamentos, por exemplo, os prematuros, eles têm uma equipe multidisciplinar. Os prematuros devem ter estimulação precoce, então faz fisioterapia, alguns fazem fono, alguns fazem terapia ocupacional, psicólogo. Então a gente precisa que isso vá se retornando ao normal, Com certeza, doutora. É com muito segurança. importante. É muito importante. E, inclusive, até o primeiro ano de vida, né? As consultas na pediatra tem que ser todo mês, né? Então, o prematuro, ele tem uma necessidade de um acompanhamento mais detalhado do que uma criança a termo. A criança a termo a gente faz assim, até os 6 meses ele vai mensal, depois eu vou a partir de 6, 7 meses, de 2 em 2 meses, aí depois de um ano, 3 em 3. Às vezes o prematuro, diante de tanta coisa que eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer isso mensal até um ano. Se for um prematuro redondinho, saudável, que está evoluindo bem, eu posso, a partir de um determinado momento, fazer igual o outro. A gente podia até lembrar eles, né, Márcia, que é tão importante você não comparar o seu filho prematuro com outro. Com o outro. Porque o desenvolvimento deles são diferenciados. Existe uma idade que é chamada de idade cronológica, aquela que eu nasci, e a idade corrigida. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de 30 semanas tem 10 semanas de defasagem, normalmente, que um bebê que nasceu de 40. Porque É. todo mundo deveria nascer de 40 para lá. Mas a O gente acaba Ryan adiantando. nasceu com 29. E aí ele fez 1 ano e 2 meses agora cronológico, né? Então, Só tem que ele quase não 3 anda meses. ainda. Ele não anda Então, ainda. E ele tá querendo começar a andar, mas não anda. Tem aquele atrasozinho no desenvolvimento motor, mas já tá dando aqueles passinhos, fica em pé, segurando as coisas, caminha segurando, mas ainda não tá livre andando. Aí quando eu falo para as pessoas, ai, mas ele não anda ainda. Ai, 1 ano e 2 meses não anda. Acabou de fazer 1 ano e 2 meses. Ontem mesmo uma mãezinha falou para mim no parquinho que eu fui levar o Ryan aqui no parquinho do Península. Ai, ele não anda ainda 1 ano e 2 meses. Eu falei, ah, mas ele é prematuro, prematuro extremo. Eu tenho que contar toda a história. Aí a mãe fica olhando para minha cara assim, aí eu fico sem graça, sabe, doutor? Uma situação constrangedora. mas isso aí, mesmo que o seu filho não fosse prematuro, olha a minha amostra em casa. Eu tenho dois filhos a termos que são saudáveis. Uma andou com 9 meses e meio no meu aniversário, ela tinha 9 meses e meio, ela andou. E o outro andou com 1 ano e 4, Gabriel. Então, essa variedade, eles dois estão normais.
A É, gente que tem que ver se tá dando ganho, né? Um bebê não andou com 1 ano, mas agora ele está segurando e está indo se apoiando. Então, nenhuma causa, sem ser a termo ou prematuro, a gente não deve comparar uma criança com a outra. A gente tem que saber o período normal que aquilo dali pode ser, mas a variedade é muito grande, igual falar, né? Tem é, criança que no primeiro ano já está falando várias palavras e começa a combinar. Tem criança que vai começar com 2 anos a combinar as palavras. Então, essa variedade pode estar normal. É importante estar acompanhando. Por isso, a puericultura, que é eu ir no pediatra de rotina, mesmo se meu filho não está doente, ela é tão importante, porque às vezes tem coisas que você não tem um olhar crítico na correria do dia a dia, né? Outra pessoa está te ajudando. Então, o é. pediatra vai somar nessa avaliação. Mas o prematuro, ele vai ter os desenvolvimentos, os marcos do desenvolvimento, a gente deve se basear pela idade corrigida. Então, se nasceu com 29 semanas, tem quase 3 meses de atraso aí, a gente tem 3 meses toleráveis de atraso no desenvolvimento. E É. por isso é importante da fisioterapia, porque o estímulo precoce permite que esse bebê atinja o seu potencial máximo. E esse olhar atento, Marcinha, vai para sempre no seu filho. A parte do aprendizado, será que ele vai ter dificuldade em alguma coisa na matemática? Tem gente que não é prematura e também tem, mas o seu filho precisa de um olhar mais atento para tudo, na vida toda. A vida toda. Comportamento, se ele vai ter mais ansiedade, se ele vai ter déficit de atenção. Não estou dizendo que todos eles tenham, mas como o desenvolvimento neurocerebral, cognitivo, estava ainda para acontecer intraútero e aconteceu num momento de estresse, porque a É, UTI, por melhor que ela seja, é um estresse. A é. criança é mexida o tempo todo, colhe sangue, Barulho. faz isso, barulho. Então, por isso que o acompanhamento também é todo diferenciado. Dificilmente um pediatra que não tenha mão com o neonatal vai saber fazer tudo isso, porque ele precisa estar acompanhando a cabecinha com mais detalhe, a visão indo no oftalmologista, a audição fazendo os testes, né, auditivos, é, o acompanhamento do coração, do pulmão, a vacinação, que a gente tem também algumas diferenças que podem ser ajustadas. Então, um prematuro tem um acompanhamento diferenciado de um bebê a termo. O nosso olhar da família e do pediatra é um olhar diferenciado e a gente precisa de ajuda de multidisciplinar. Um neuro, às vezes, precisa estar vendo junto com a gente, a fisioterapia, a fono e tudo isso que a gente já falou. É, o Rai agora começou a natação, já tem um mês mais ou menos. Tá adorando a natação, para ele tá sendo Natação é ótimo. ótima, é. Tá Ela, assim, adorando. a natação mexe com tudo. E por que que fala do pulmão, né? Porque para a gente trabalhar um pulmão, quando a gente trabalha o cardiovascular, eu estou trabalhando como respirar melhor. E a natação, ela é completíssima nisso. Aprende a respirar embaixo d'água, né? Ela é um exercício maravilhoso. A partir de 6 meses, uma criança que não tem complicações que impeçam, ela deve fazer natação para o bebê. Uhum. Doutora, agora uma pergunta minha, que assim, eu tô com uma, eu tenho essa dúvida já há algum tempo, eu queria perguntar a você. A gente tem visto hoje em dia que o índice de mulheres que têm parto prematuro é muito grande, né? Antigamente, eu não sei se era pela falta de informação ou se esse número era menor, mas hoje em dia muitas mulheres têm parto prematuro. Você É. acha que isso está relacionado a estresse, a, sei lá, assim, essa parte que é ambiental, física, assim, externa? Você acha que pode ter sido isso também? Isso é um fator? Olha, mas as principais causas da prematuridade são causas que, com bom acompanhamento pré-natal, a gente evita, né? Então, Uhum, assim, infecções, hipertensão da gravidez, hemorragias, essas são as principais causas da prematuridade. O que a gente vê muito, que isso mudou, é a sobrevivência desse prematuro, né?
Um bebê que nascia e não sobrevivia, hoje, incrivelmente, eu tenho uma de 12 anos que acompanha comigo até hoje, que nasceu com 500 e poucas gramas. Quando que Nossa, a gente via isso antigamente, né? nossa, Então, a sobrevivência está aumentando. E aí as complicações que vêm advindas disso tudo, né? Tem bebês que precisam de atendimentos diferenciados, saiu com uma gastrostomia, né? E várias outras complicações. A gente precisa de um acompanhamento mais detalhado. O estresse pode ser causa, mas acho que não está nessas principais causas, né? Não está, não. é, A gente tem que fazer um bom pré-natal, né? O ideal é que a gente comece desde o início da gravidez ainda, é importante. Ali o médico obstetra vai estar atuando pensando na gestante e no bebê, né? verdade. E para Ainda bem que evitar. existem, ainda bem que existem profissionais assim como você, doutora, que tira nossas dúvidas, que nos acolhe, porque ser mãe de um prematuro não é fácil, é muito difícil. Ser mãe hoje em dia é difícil, ser mãe de um prematuro é muito mais difícil, né? A gente chega lá no seu consultório cheio de angústia, cheio de dores, e é um momento que a gente precisa ser acolhido. Eu não consegui amamentar quase o Ryan. Você falou um dia assim para mim que isso me acalentou muito meu coração. Você falou para mim que a amamentação tinha que ser boa para mim e para o Ryan. Não adiantava ser só boa para mim, nem ser só boa para o Ryan. Tinha que ser boa para os dois. E assim, eu fiquei muito grata por ter ouvido isso, que eu estava me cobrando muito de não conseguir amamentar ele, né? Ele ficou muito tempo lá na UTI tomando mamadeira, aquela confusão de bicos, ele rejeitava o meu peito, era aquela briga, e eu estava muito mal de cabeça. Quando você me falou isso, e me ajudou muito. Queria te agradecer infinitamente. Imagina. Isso é importante porque a gente vê a amamentação, a gente tem um binômio ali, mãe e bebê. Então não É, adianta só olhar para o bebê, a gente precisa olhar para a mãe. Para uma amamentação que não está acontecendo, a gente tem que olhar a história dela. Você veio com uma história caprichada de é, alguns, foi atravessada aí no seu puerpério, né? é, É, e isso não tem como te impactar na sua cabeça, impactar na sua capacidade de amamentação. A amamentação não é só você corrigir pega, você ver tá onde ir, é você olhar para a mãe, olho no olho, né? Ouvir a história dela e entender que realmente ela tem que fluir para os dois lados. Às vezes eu acho que a gente fica nessa coisa de amamentar, amamentação exclusiva. E às vezes não vai rolar e a gente precisa ir um outro caminho. Calma, é é, possível irmos por outro caminho. Seria, sim, o ideal ali, mas a gente acha um caminho muito bom, seguro, por aqui também. Calma. Então, é, acho que é importante olhar, ouvir, né? Eu, na primeira consulta, te ouvi bem. A é, gente trocou choros mútuos, né? Eu me sensibilizada pela sua história. E o pediatra é isso, um pediatra tem a obrigação de entrar naquela família ali, não é só o bebê, para poder, porque você e o pai são o primeiro elo de amor, de cuidado. E como é que eu não vou me emaranhar nisso aí, né? doutora, você é maravilhosa. Queria te agradecer muitíssimo ter estado aqui Imagina, comigo hoje. Sei que você tem uma vida tão corrida, tão cheia de afazeres. Muito obrigada por estar aqui eu comigo. que agradeço. Oh, que gracinha, ó, mandando mensagem aqui. A lua é sempre a fortaleza e a força que nos acalma e nos faz sentirmos muito melhores e nos cobrarmos menos. Com a minha pequena, ela também foi e é incrível. Muito amor por você. Ai, que linda declaração! Ela nem viu, eu não tô conseguindo enxergar quem é, olha, a idade. Foi a Pri Olha, Casagrande que deixou. ah, Pri, um beijo. Na verdade, acho que é uma troca, né? Vocês ganham com o meu cuidado, eu ganho com tudo isso. Não tem como não ganhar. Muito obrigada, tá, Marcelo? Você tem que finalizar para salvar, né? É, eu vou Muito obrigada. finalizar, vou salvar, vai ficar salvo e me passa os contatos também para eu colocar aqui na legenda da doação, tá, doutora? Tá, ó, Um um beijo beijo. grande. Fica Muito com Deus. obrigada. Um beijo nas Manda um crianças. beijo no raio. Tá bom, manda um beijo. Tchau. Tá.